Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai configurar o nosso alarme de custos utilizando o Terraform. Então eu já estou aqui na AWS, lembrando que se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo você assistir, pois a gente precisa fazer uma configuração aqui nas nossas configurações para poder ativar o alarme de custos na AWS. E lembrando que a gente tem que estar na North Virginia para poder coletar esses dados, ok? A gente vai aqui em CloudWatch, e se eu clicar em Alarmes, a gente pode ver que eu não tenho nenhum alarme, ok? E quando eu falo para setar a configuração, é para a gente poder ter acesso a esse alarme de billing, alarme de custos. Então, beleza, vamos para o código, codificar esse recurso. Aqui no meu Terraform, eu já tenho meus blocos padrões. Então, eu tenho meu bloco de Terraform com a versão do provider e do Terraform. E aqui eu tenho o meu provider em si. Eu estou utilizando a região, que eu acabei de comentar, que tem que ser US East 1, a North Virginia. E aqui a gente tem as nossas tags padrão. Na verdade, a gente já está em novembro. E nas variáveis, eu tenho apenas meu profile, que eu estou setando o valor default como default, porque no meu caso eu tenho um outro profile e eu preciso sobrescrever esse valor. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o alarme em si. Então eu vou criar um novo arquivo, vou chamá-lo de cloudwatch.tf. E se a gente for na documentação, o recurso que a gente precisa criar é esse daqui, AWS CloudWatch Metric Alarm. Então eu vou copiar esse carinha aqui e vou colar aqui. Aqui o nome vai ser billing de custos. O nome vai ser Billing Alarm. A descrição eu vou colocar aqui para cima e eu vou atualizar daqui a pouco. E esse comparador de operação a gente vai deixar esse mesmo, que quer dizer que quando o alarme estiver igual ou maior que o nosso threshold, ele vai disparar o alarme. No vídeo anterior a gente colocou se ele fosse maior. Então se a gente quisesse deixar só maior, a gente teria que tirar isso daqui. E se a gente for na documentação, você consegue encontrar todos os operadores disponíveis para poder utilizar nessa opção. Então tá aqui todos eles. E essa propriedade, Evaluation Period, quer dizer a quantidade de vezes que o alarme precisa passar o threshold para disparar. No nosso caso, apenas uma vez. Então, se passar do nosso threshold, ele tem que disparar. O nome da métrica, se a gente vê no vídeo anterior, ele é Estimated Charges. E o namespace é AWS Billing. O período a gente colocou 6 horas, mas o período ele é computado em segundos, então a gente vai colocar 6 horas em segundos, que dá 21.600 segundos. Vamos colocar um comentário aqui, 6 horas. A estatística é maximum e o nosso threshold eu vou colocar dentro de uma variável, threshold. Essa propriedade eu vou trocar, eu vou colocar alarm actions, pois é a única action que eu quero tomar quando o alarme disparar. Quando estiver inativo, eu não quero que ele faça nada. E agora eu vou nas minhas variáveis e vou criar essa variável. Então vamos vir aqui, vamos criar a variável threshold e vamos colocar uma descrição e também o tipo da variável. Eu não vou colocar nenhum valor default, que eu quero passar essa variável na hora que eu for rodar o Terraform. E outra coisa que está faltando a gente passar aqui no nosso alarme é a dimensão. A gente precisa informar para qual dimensão a gente está criando esse alarme. No nosso caso, para o alarme de billing, é sobre a moeda, sobre o currency. E no vídeo anterior a gente setou como dólar. Então eu vou colocar currency e é igual a var currency. Eu vou criar uma outra variável para poder guardar esse valor. Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui e vou colocar currency. Na minha conta está setado como dólar americano, mas a gente pode setar outras opções nas nossas configurações. Então, vou deixar o default como dólar, beleza? Ok, feito isso, está quase pronto. O que eu vou fazer agora, eu vou atualizar a descrição do meu alarme. Então, eu vou colocar aqui que ele vai disparar quando o threshold for maior que o nosso valor na nossa moeda. Ok, só com isso a gente já pode criar o nosso alarme. Então, deixei para o terminal. Eu vou rodar Terraform init. Ok, inicializou. Vamos validar. Tudo ok. Deixa eu formatar o meu código, né? Vamos ver se está tudo certinho. E agora a gente vai rodar Terraform Plan, só que a gente precisa passar a variável. Então, eu vou passar aqui var AWS profile é igual Mac C Gasparoto e var threshold igual a 20. E com isso ele vai criar o meu alarme no CloudWatch, mas ele não vai ter nenhuma action atrelada a ele. Então vamos aplicar essa alteração. Ok, terminou de aplicar. Se a gente for na AWS e eu atualizar essa página, a gente pode ver que o nosso alarme está criado. Porém, eu não tenho nenhuma action atrelada a ele. Então não vai acontecer nada se ele passar do threshold. Então se eu vier aqui em Actions, eu posso ver que eu não tenho nenhuma action. E no vídeo anterior, a gente setou uma action no SNS.
E para poder setar essa action, a gente precisa criar o nosso tópico no SNS. Vamos voltar no código. Vamos criar um arquivo novo, chamado de sns.tf. E o recurso que a gente precisa criar é um tópico, resource, AWS SNS Topic. Vou chamar de billing alarm. E a única coisa que a gente precisa passar, que é obrigatório, é o nome. Então, vamos colocar um nome simples, billing alarm notification. O próximo recurso que a gente precisa criar é uma inscrição nesse tópico. No nosso caso, a gente atrelou o nosso e-mail nele. Então, vamos criar um recurso chamado AWS SNS Topic Subscription. Eu vou chamá-lo de billing alarm e-mail target. O endpoint, qual que vai ser? Vai ser o nosso e-mail. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar var.email. O protocolo vai ser e-mail. E o tópico ARN vai ser AWS SNS topic.billingalarm.arn. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar essa variável. Então, vamos lá. E aqui, novamente, eu não vou setar um valor default para essa variável. Eu vou passar na hora que eu estiver rodando o Terraform. Ok, feito isso, a única coisa que falta fazer é conectar o nosso SNS com o nosso CloudWatch. Então, se eu vier aqui no CloudWatch, eu preciso adicionar uma action. Então, qual que vai ser a action? AWS SNS topic.billingalarm.arn. E para fechar, vou criar um arquivo aqui chamado de outputs.tf e eu vou expor o nosso tópico ARN. Eu vou salvar, eu vou novamente no terminal e vou aplicar essas alterações. Então, o que eu vou fazer? Terraform fmt, Terraform validate. E antes de rodar o plan, eu vou voltar aqui no meu código e vou setar o meu e-mail como sensitivo. Voltando, vamos aplicar as alterações. Então, Terraform plan. Dessa forma, o que vai acontecer? Como eu adicionei uma variável nova, eu preciso entrar com ela aqui. Então, eu vou colocar o e-mail que eu quero subscrever aquele tópico para poder receber as notificações caso o meu custo ultrapasse o threshold. E aqui a gente pode ver que vai criar dois recursos. Um vai ser o nosso tópico e o outro vai ser o nosso tópico subscription. Então, dessa vez, ao invés do plan, vou colocar o apply e novamente eu vou entrar com o e-mail que eu quero subscrever no meu tópico. Ok, terminou, criou os dois recursos, alterou o nosso alarme. E aqui a gente pode ver que o endpoint, ele está como sensitivo, que eu setei nas minhas variáveis, então ele não vai mostrar o meu e-mail aqui. E aqui embaixo a gente tem o nosso output, ou ARN do nosso tópico. E lembrando, a gente precisa ir no nosso e-mail, aceitar essa inscrição no tópico. Então eu vou lá aceitar no meu e-mail. Lembre-se de olhar na caixa de spam, caso você não receba. E ok, já confirmei a minha inscrição no tópico, no meu e-mail. Se você não sabe do que eu estou falando, é só assistir o vídeo anterior, que lá eu mostro o que a gente precisa fazer para confirmar a inscrição no e-mail. E agora eu vou voltar no meu console da AWS. Então aqui eu vou atualizar o meu alarme. Ele está ok. E aqui embaixo a gente tem as nossas actions e elas estão habilitadas. Então o tipo da action é uma notificação para o nosso tópico. Bom, aqui está falando que ele não encontrou o tópico. Vamos verificar. Eu vou procurar por SNS. Vamos em tópicos. E meu tópico está aqui. Está corretamente criado. E eu for em alarms e atualizar. Agora sim, sumiu a mensagem de que o tópico não existe. Então vamos novamente abrir. Aqui a gente tem o nosso gráfico. Como a gente está no começo do mês, o meu valor está lá embaixo. Se eu descer um pouquinho aqui e for em Actions, agora sim eu posso ver que está tudo certo corretamente. Por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.